Então, Érico, ó, aí eu quero perguntar assim, né? Podemos classificar essas expressões como verdadeiras ou falsas? É uma pergunta, né? Qual delas aí, Érico, podem ser classificadas como verdadeiras ou falsas? Eu digo assim, 20 é maior que 13. Aqui, ó, 20 é maior que 13. É uma expressão matemática. Ela pode, vamos analisar. Ela pode ser classificada como verdadeira ou falsa? Pode, né? Ela é uma afirmação matemática. Ela é verdadeira? É, né? Porque 20 é realmente maior que 13. Ela é uma afirmação, ela é uma expressão matemática que é classificada como verdadeira, porque realmente o 20 é maior do que 13. É verdade, né, Érica? Isso aqui é verdade. A outra ali agora aqui, ó. 9 mais 7 é igual a 15. É verdade, Érica? 60, 14, 15. É não, né? 9 mais 7 é igual a 16. Ela é uma expressão matemática? É. Mas ela é verdadeira? Não. Ela é falsa. Ela pode ser classificada como verdadeira ou falsa, certo? Nesse caso aqui, o 9 mais 7 igual a 15 é uma expressão matemática falsa, né? Porque não é verdade, né? Que 9 mais 7 é 15. 9 mais 7 é 16. 7, 7 são 14, com 2, 16. 9 com 7 dá quanto? 16, não 15. Então, essa é uma expressão matemática falsa. É uma expressão matemática que a gente pode dizer que é falsa, porque não é verdadeira. Agora, temos aqui, ó, C menos B maior ou igual a 11. Ela pode ser classificada como verdadeira ou falsa? Aí não, né, Érica? Porque vai depender, né? Ela será verdadeira ou falsa, mas dependendo de C e de B, porque C e B aqui, Érica, ó, são números desconhecidos, eu não sei qual é o valor de C e B. Então, eu não posso classificar aqui, Érica, esse C menos B aqui, ó, como verdadeira ou falsa. Não tem como classificar. Ela é falsa? Depende. Depende do valor de C, depende do valor de B, né? Se C, por exemplo, aqui, ó, fosse, por exemplo, 20 e B fosse 5, por exemplo, aí seria, né? Ó, porque ficaria, ó, se C fosse 20 e C fosse 5 e B fosse 15, 5 aí ficaria 20 menos 5 daria 15, né? E 15 seria maior do que 11. Aí estaria certo. Mas ela não pode ser classificada como verdadeira ou falsa porque depende dos valores de C e de D. Essas primeiras aqui podem ser classificadas, são sentenças matemáticas, né? E podem ser falseadas, podem ser verdadeiras, classificadas como verdadeiras ou falsas. Mas no caso aqui, dessa expressão aqui, Érico, C menos B, 6x mais 5, elas não podem ser classificadas como verdadeiras ou falsas. Por quê? Depende do valor de x. 6x mais 5 é igual a 41. Ela pode ser classificada como verdadeira ou falsa? Depende também. Depende do valor de x. Para alguns valores, ela pode ser verdadeira, para outros, ela pode ser falsa, né? Se x, por exemplo, aqui foi igual, por exemplo, a 6 vezes 6, 36. Ó, se x fosse igual a 6, ó, 6 vezes 6 dá 36, 36 mais 5 dá 41. Se x aqui ó, fosse igual a 6 aqui, Érica, seria verdadeiro. Mas para todos os demais casos, ela é falsa, certo? Ela só é verdadeira quando x é igual a 6. Então, essas duas afirmações aqui, Érico, ó, o C menos B maior que 11 e o 6x mais 5 igual a 41, elas são expressões matemáticas, certo? Mas elas não podem ser classificadas como verdadeiras ou falsas, certo? Elas não podem aí, você não pode dizer que elas são verdadeiras ou falsas, porque depende. Ela será verdadeira ou falsa, para você classificar ela, para você dizer que ela é verdadeira ou é falsa, você vai ter que, né, saber quais são os valores de C de B ali, ou falou de X. Não dá para fazer. É por isso que a gente diz, Érica, que elas são expressões matemáticas abertas. A gente diz que elas são sentenças abertas. Por quê? Elas dependem, né? São dependências, elas dependem dos valores do C e do B. Se você dizer que para C igual a 20 e B igual a 5, aí sim, C menos B é maior que 11. Mas eu estou, né, dizendo os valores de C e de B. Mas se você não dizer, então elas não podem ser classificadas como verdadeiras ou falsas. Não tem como você determinar, não, de jeito nenhum, não. Certo? Não tem como você determinar se ela é verdadeira ou se ela é falsa. Então, ó, essas afirmações aqui, Érico, ó, não são verdadeiras nem falsas.
o C menos B maior que 11 e o 6x mais 5 igual a 41, elas não são verdadeiras nem falsas, depende. Elas vão ser verdadeiras ou falsas dependendo dos valores ali das variáveis, do C, do B ou do X aí, para essa segunda equação aqui, ó, a segunda expressão aqui, que é uma expressão matemática, certo? E nesse caso aqui é uma expressão algébrica, porque nesse caso aqui envolve letras e números. Essa expressão aqui, ó, é uma expressão numérica. Essa expressão aqui é uma expressão numérica. Essas duas expressões finais aqui, ó, são expressões matemáticas que a gente chama de expressões algébricas, certo? São expressões algébricas. Nesse caso aqui eu tenho uma desigualdade aqui, ó, porque é maior ou igual, e aqui eu tenho uma igualdade de expressões. Essa aqui, ó, igual a essa daqui. Então, igualdade de duas expressões, certo? Então, vamos lá. Então, se você puder, existem expressões matemáticas que você pode determinar se elas são verdadeiras ou falsas. E tem outras expressões matemáticas que não é possível você dizer se ela é verdadeira ou se ela é falsa, certo? Até aqui tudo bem. Aí vem aqui, Érico, ó. Uma expressão matemática que podemos classificar como verdadeira ou falsa é denominada de sentença, certo, Érico? Então, aquelas expressões matemáticas que você pode falsear, que você pode dizer, olhando para ela, você pode dizer, né, é verdadeiro ou é falso? Você vai dizer que ela é uma sentença matemática, certo? A sentença matemática, ela sempre pode ser classificada como verdadeira ou falsa. Ou você pode dizer também que ela é uma proposição matemática fechada, né? Ou falsa. Uma expressão matemática que pode ser classificada como verdadeira ou falsa é chamada de sentença. Então, sempre que eu falar em sentença matemática, eu estou dizendo, certo, que ela pode ser classificada como verdadeira ou falsa, ou uma proposição fechada. Se for uma preposição aberta, nós podemos até que as preposições abertas elas não podem ser classificadas como verdadeiras ou falsas. As proposições podem ser fechadas ou abertas. Se for aberta, então não tem como você classificar como verdadeiro ou falso, certo? Então a gente pode dizer até que é uma sentença aberta. Mas geralmente, quando você fala em sentença matemática, eu estou dizendo em afirmações que podem ser falseadas. Eu digo assim, né? 4 é igual a 4. Isso aqui é uma expressão matemática e ela é verdadeira. Tá vendo? 2 menos 4 é igual a menos 2. É uma expressão matemática. E nesse caso também ela é verdadeira, porque 2 menos 4 é menos 2 mesmo. Mas se eu dissesse assim, 2 menos 4 é igual a 2, aí já seria falsa. Isso aqui, ó, é sentença matemática fechada, porque ela pode ser declarada como verdadeira ou falsa. Ela pode ser classificada, né? Essa aqui é verdadeira, essa aqui é falsa. Se você puder determinar que é verdadeiro ou falso, então eu vou chamar aquilo ali de sentença matemática, certo? Ou de preposição fechada. Legal, vamos lá. Então temos aqui um exemplo aqui, ó. 15 maior que 9. Isso aqui, pessoal, isso aqui, Érica, é uma sentença fechada, porque ela pode ser classificada, é uma sentença matemática, e ela pode ser classificada como verdadeira ou falsa. Nesse caso aqui, ó, quando eu digo que 15 é maior que 9, eu estou dizendo uma afirmação que ela é verdadeira. É uma sentença verdadeira, porque realmente o 15 é maior do que o 9. Ó, é uma sentença verdadeira. Eu digo assim agora aqui, ó, 5 mais 7 é igual a 12, também é uma sentença verdadeira, porque 5 mais 7 realmente é 12. É uma sentença verdadeira. Se eu digo assim, ó, 3 vezes 7 é 20, é uma sentença matemática. E nesse caso aqui é uma sentença falsa. Por quê? Porque 3 vezes 7 é 21. Tá certo? Esse aqui é uma sentença matemática falsa. Certo? Por quê? Porque 3 vezes 7 não é 20. 3 vezes 7 é 21. Eu poderia dizer que 3 vezes 7 ó, é diferente de 20. Se eu colocasse o símbolo aqui de diferente, aí seria, a sentença seria verdadeira. Mas ele disse que é igual. Não é igual. Ela é diferente. Certo? Então, a sentença o quê? Ó? Falsa. Então, se uma sentença, se uma expressão matemática ela puder ser classificada como verdadeira ou falsa, a gente vai chamar ela de sentença matemática, ou podemos chamar também de preposição fechada. Certo? A sentença matemática, as sentenças matemáticas, elas podem ser verdadeiras ou falsas. Certo? Então, se você puder determinar como verdadeiro ou falso, então eu vou chamar aquela expressão matemática de sentença ou de preposição fechada. Certo? Então, uma expressão matemática que não podemos classificar como verdadeira ou falsa, Érica, ele é chamado,
é denominado sentença ou preposição aberta, certo? Eu vou chamar, se a sentença, se ela não puder ser classificada como verdadeira ou falsa, Érica, você vai chamar de sentença aberta. Por que aberta? Porque ela depende do valor. Você diz assim, 2x mais 1 é igual a 4? Depende. Essa sentença aqui, ó, ela é verdadeira? Depende do valor do x. X, por exemplo, aqui, ó. Vou colocar 2 aqui, ó. Vamos colocar aqui um valor que seja verdadeiro. Por exemplo, aqui. Se, lá, uma expressão matemática que não podemos classificar como verdadeira ou falsa é denominada sentença aberta ou preposição aberta, certo? Você vai chamar ela de sentença aberta, porque ela depende, sentença aberta, ou você pode chamar também de preposição aberta. Então, sentença aberta e preposição aberta é a mesma coisa. Aberta porque ela está aberta a sugestões, ela vai depender, Érica. Eu digo assim, ó, 2x mais 2 é igual a 6, por exemplo, Érica, essa sentença aqui, ela é aberta. Por quê? Para ser verdadeira, ela vai depender do valor que x vai assumir, certo? Vai existir um valor que vai tornar essa sentença verdadeira. Que valor é esse nesse caso aqui? Ó? É o 2. Ó. 2 que multiplica 2 dá 4, com 2 dá quanto? 6. Se x aqui, Érica, for igual a 2, então a sentença será verdadeira. Se x for diferente de 2, para todos os casos, demais casos, ela será falsa. Então, se x for igual a 2, é verdadeira, é V. Se x for diferente do 2, então ela será falsa. Então, Érica, a sentença é aberta, né? Porque depende, certo? Você tem uma letra aqui, ó. Então, você só pode determinar se ela é verdadeira ou se ela é falsa com base no valor que a letra vai assumir. Em determinados casos é verdadeira, em outros casos não, ela não é verdadeira. Certo? Então, a gente diz que sempre que você tiver uma letra, um número desconhecido aqui, ó, uma expressão matemática que tem uma letra aqui, ó, que representa um número qualquer, a gente não vai chamar de sentença matemática aberta, fechada. A gente vai dizer que ela é uma sentença matemática aberta. Ela é uma sentença aberta, porque depende dos valores que o x vai assumir. Tá certo? Exatamente isso. Essa é a lógica, tá certo? Ela é fechada quando ela pode ser classificada como verdadeira ou falsa. Ela será verdadeira quando ela não puder ser classificada como verdadeira ou falsa. Certo? Eu digo assim, ó. 4K mais 1 é igual a 9. É verdadeira ou é falsa? Depende. Depende do valor que o K vai assumir. Se o K aqui, ó, ele for igual a 2, é verdadeira. Porque 4 vezes 2 dá 8, 8 mais 1 é 9. Mas se o K aqui, Érico, ó, ele for diferente do 2, ela será falsa. Então, quando o K é igual a 2, ela é verdadeira. Quando o K é diferente de 2, ela é falsa. Então, ela é aberta. Ela depende dos valores que x vai assumir. Certo? Ela só é verdadeira quando o K for igual a 2. Só é verdadeira quando o K for igual a 2. Para os demais casos, ela é falsa. Deu para entender, Érica, aí? A diferença entre sentença aberta e sentença fechada. A sentença fechada, ela pode ser classificada. Ela Sim. por falsa. A expressão matemática, ela é uma sentença aberta se o verdadeiro ou o falso depender de um outro valor. De um valor de x, de um valor de y, de um valor de z. O que acontece aqui, ó. 4b mais 3 é igual a 15. Essa sentença é uma sentença matemática aberta. Ó, é uma sentença matemática aberta. Ou é uma preposição aberta. É uma sentença matemática aberta, certo? Por quê? Porque ela será verdadeira para um determinado valor de b aqui. E é falsa para os demais valores. Então, se b, por exemplo, aqui, ó, for 4 vezes 4, 4 vezes 2, qual o valor de b aqui que torna essa sentença verdadeira? É o 3, né? Ó? 4 vezes 3 dá 12, com 3 dá 15. Se o b aqui ele for igual a 3, é verdadeira. Se o b ele for diferente do 3, ela será falsa. Então, nesse caso aqui, ó, ela será... Não é possível determinar aqui, Eric, que essa sentença aqui, ó, ela é verdadeira. Nem é possível determinar que ela é falsa. Ela é uma sentença
matemática aberta, ou é uma preposição aberta. Tanto faz, sentença aberta ou preposição aberta. Uma expressão matemática a gente chama de sentença aberta, porque depende, né? Ela não pode, não é possível você classificar ela como verdadeira ou falsa. Se for possível classificar como verdadeiro ou falso, ela é uma sentença fechada. Se não for possível, ela é uma sentença aberta ou é uma proposição aberta. Tá certo? É o que acontece aqui, ó. Ó, pode ser verdadeira ou falsa, dependendo do valor atribuído a B. Então, essa sentença ela é verdadeira? Não sei. Ela é falsa? Também não sei. Depende, né, Erika? Ela pode ser verdadeira ou pode ser falsa. Não pode, pode acontecer qualquer uma das duas coisas, certo? Então, nesse caso aqui, ela não é uma sentença matemática fechada. Ela é uma sentença matemática aberta, porque ela depende dos valores aqui, ó, que o B vai assumir, certo? Depende do valor que você vai atribuir a B. Se você dizer que B, por exemplo, aqui, ó, é igual, por exemplo, a 4, aí ficaria 4 vezes 4, 16. 16 mais 3 dá 19. Aí ela seria falsa. Mas se o B aqui fosse igual a 3, 4 vezes 3 dá 12, 12 mais 3 dá 15. Aí seria verdadeira. Entendeu, Erika? Se ela será verdadeira ou falsa, mas vai depender do valor aqui, ó, que esse número aqui, ó, que é o B, vai assumir, que é uma variável. A gente chama esse valor B aí de variável. É um valor desconhecido, é uma incógnita. Ele pode ser qualquer coisa, qualquer número que você pode colocar aí. Certo? Então, temos aqui, ó, x mais y é diferente de 20. Essa sentença é uma sentença aberta ou fechada? Ela é uma sentença aberta. Por quê? Porque depende, né? Ela não pode ser classificada como verdadeira ou falsa, certo? Ela pode ser qualquer uma das duas coisas. Ela pode ser verdadeira ou pode ser falsa. Pode ser qualquer uma das duas, certo? Por quê? Vai depender dos valores de x e de y, né? Vai depender dos valores de x e de y. Se x, por exemplo, ó, e y forem iguais a 10, por exemplo, aí ficaria 10 mais 10, que daria 20. 10 mais 10 é 20. Tá vendo? Então, nesse caso aqui, a sentença seria, se x fosse igual a 10, a sentença seria verdadeira. Se x e y aqui, ó, x foi igual a 10 e y também foi igual a 10, então a sentença seria falsa. Para os demais casos, ela é verdadeira. Ela só é falsa quando x e o y forem iguais a 10. Certo? Então, ela é falsa também quando, por exemplo, for igual, por exemplo, a 19 mais 1, né? Ó? 19 mais 1 dá 20. Ó. Se x for igual a 19 e y for igual a 1, também é falso. Certo? Então, ela é verdadeira para alguns casos e falsa para outros casos. Então, não é possível você determinar que ela é verdadeira ou é falsa. Certo? Vai depender dos valores que o x aqui, ó, e o y vão assumir. Vai depender dos valores que você vai atribuir a x e a y. Certo? Nesse caso aqui, não tem como você determinar se a sentença é verdadeira ou ela é falsa. Pode acontecer as duas coisas. Isso aqui, ó, pode ser verdadeira ou falsa, dependendo dos valores atribuídos a x e do valor atribuído a y. Certo, Érica? Então, aí são as sentenças fechadas. Outro exemplo aqui, ó, esse aqui, ó. C menos D aqui, ó, maior ou igual a 9. Ela é uma sentença matemática fechada? Não, porque não é possível você determinar se ela é verdadeira ou é falsa. Ela é uma sentença matemática aberta, porque depende do valor, nesse caso aqui, ó, que o C e o D vão assumir. Depende do valor que você vai atribuir a C e a D. Para alguns valores é verdadeira, para outros ela é falsa. Por exemplo, se o C, por exemplo, aqui, Érica, fosse igual a 2 e o D fosse igual não, se o C fosse igual, por exemplo, a 7 e o D fosse igual a 5, por exemplo, aí ficaria 7 menos 5 maior ou igual a 9. Aí ficaria 7 menos 5 daria 2. 2 maior ou igual a 9. Isso aqui seria falso, né? Não? Porque 2 não é maior ou igual a 9. 2 é menor que 9. Então, ela seria falsa. E em alguns casos ela é verdadeira, outros ela é falsa. Então, vai depender dos valores que você vai atribuir aqui, ó, ao C e ao D. Tá certo? Então, ela não é verdadeira, nem é falsa. Certo? Não é possível você determinar. Não, pode ser verdadeira ou pode ser falsa, dependendo dos valores que você vai atribuir ao C e ao D. C e D, Érica, são números quaisquer, certo? São valores desconhecidos, certo? Então,
Vamos continuar aqui. Sentenças ou proposições matemáticas estabelecem uma relação de igualdade ou de desigualdade. Quando você fala uma sentença matemática, Érica, eu já disse, né? Uma sentença matemática, ela pode ser, né, classificada como verdadeira ou falsa, certo? Se ela for aberta, né? Se for fechada, ela pode ser verdadeira ou falsa. Se for aberta, ela não pode ser classificada. Então, olha, tem assim, por exemplo, aqui, ó. 15 maior que 15. Você tem aqui uma sentença matemática, né? Que estabelece uma relação aqui, ó, de desigualdade. Estou dizendo que 15 é maior do que 9. C menos D é maior ou igual a 9. Também é uma relação de desigualdade. Estou dizendo que C menos D é maior ou igual. Esse símbolo aqui, Érica, a gente lê assim, ó. Maior ou igual. Esse símbolo aqui, vamos colocar assim, assim e assim, ó. É o maior ou igual, certo? E esse aqui, ó. Menor ou igual, certo? Esse símbolo aqui é o menor que, Érica. Esse aqui é o maior que, tá certo? A setinha aqui, Érica, sempre vai apontar para o, para o maior. Por exemplo, aqui, ó, 4 e 2. Então, você vai colocar assim, ó, a seta apontando para o menor. 4 é maior que 2. Eu posso dizer assim, ó, que 2 é menor que 4. A seta sempre aponta para o número menor, certo? Então, as sentenças ou proposições matemáticas estabelecem relações de igualdade e também relações de desigualdade. Nesse caso aqui, eu tenho relações de desigualdade, né? Outros exemplos aqui, ó, por exemplo, aqui, ó. 5 mais o 7 é igual a 12. Aqui eu tenho uma relação de igualdade. É uma sentença, uma proposição matemática que estabelece uma relação de igualdade. 5 mais o 7 é igual a 12. Outra aqui, ó. 4b mais 3 é igual a 15. É uma relação de igualdade. Aqui eu tenho uma sentença matemática aberta, porque ela não pode ser, ela pode ser verdadeira ou falsa. Pode acontecer as duas coisas. Tudo vai depender do valor que você vai atribuir ao valor do b aqui. 4b mais 3 é igual a 15. Outra aqui, ó, uma relação aqui, Érico, ó, de desigualdade. Ó. X mais y é diferente de 20. Isso aqui é uma relação de desigualdade. Aqui, ó. As sentenças matemáticas abertas, ó, aberta é porque, né, Érica, vai depender de um valor, né? Que o x, o y, o z, ou o número que você vai colocar lá, vai assumir. Você vai atribuir. Que expressam uma relação de igualdade, Érica, ó. Se você tiver uma sentença matemática aberta que expressa uma relação de igualdade, Érica, ela vai ser chamada de equação. Então, professor, uma equação é uma sentença matemática aberta, né, que não pode ser classificada como verdadeira ou falsa, e estabelece uma relação de igualdade? Sim. Toda equação, Érica, ela vai ter uma igualdade, certo? E ela vai ser uma sentença aberta. Toda equação é uma sentença aberta e que expressa uma relação de igualdade. Se não expressar uma relação de igualdade, Érica, então não será uma equação. Tá certo? Para ser equação, ela tem que ser uma sentença aberta, certo? Vai ter que ter uma letra ali envolvida, uma variável, uma letra, um número desconhecido ali envolvido. E você sempre vai ter uma relação de igualdade, certo? Então, as sentenças matemáticas abertas, né? Que não podem ser classificadas como verdadeiras ou falsas, e que expressam uma relação de igualdade, são chamadas de equação. Então, o que é equação? É uma sentença matemática aberta que expressa uma relação de igualdade, certo? Então, por exemplo, aqui, ó, 2x mais 5 é igual a 14. Pronto, isso aqui é uma expressão, é uma sentença matemática aberta, porque ela não pode ser verdadeira nem falsa. Para ser verdadeira, vai depender do valor que você vai atribuir ao x aqui, ó. E ela tem uma relação de igualdade. Ela é aberta e ela expressou uma relação de igualdade, você tem uma equação. Para você identificar uma equação, é só quais são os elementos que pertencem a uma equação, Érica? Toda equação ela vai ter um número desconhecido, toda equação ela vai ter um número desconhecido, certo? Que é uma incógnita ou uma variável, um número que é uma incógnita, e ela vai ter o quê? Uma igualdade.
Certo, Érica? Então, se você não tiver uma igualdade, não será equação. Se você não tiver número desconhecido, não é equação. Para ser equação, tem que ter. Por exemplo, aqui, eu tenho aqui, Érica, ó, 4x mais 1. Isso aqui é uma expressão algébrica, mas não é uma equação, porque não tem ali, ó, não expressa uma relação de igualdade. Eu disse só 4x mais 1. Não é uma equação. Agora, se eu disser é igual a 7, aí passou a ser uma equação. Eu tenho uma sentença matemática aberta e que expressa uma relação de igualdade, né? Expressa uma relação de igualdade. Então, essa aqui, ó, 4x mais 1 igual a 7, é uma equação. Ela tem aqui uma letra, aqui, um número desconhecido, certo? Ela é uma sentença, e essa letra aqui, ela vai tornar a sentença aberta. Não vai ser possível você determinar se ela é verdadeira ou se ela é falsa. Entendeu, Érica? Não é possível você determinar se ela é verdadeira ou é falsa. Então, o que é uma equação? É uma sentença matemática aberta, porque não pode ser falseada. Eu não posso dizer que ela é falsa ou é verdadeira. E ela sempre vai expressar uma relação de igualdade. Então, me diga aí, Érica, ó, baseado nisso aqui, Érica. Eu posso dizer aqui, Érica, ó, que essa expressão aqui, Érica, ó, 4x mais 1 diferente de 4. Isso aqui é uma equação, Érica? Essa expressão matemática aqui, Érica, é uma equação? Hein, Érica? Me diga aí. Essa expressão matemática que está aqui, ó, 4x mais 1 diferente de 4, porque esse símbolo aqui é diferente, Érica. Ela é uma equação ou não? Me diga aí. Hein, Érica? É uma equação ou não é? Me diga aí, Érica. É uma equação ou não? Verdadeiro ou é falso? É equação ou não é? Quer que você diga? Só se é. Você pode escrever no chat se você quiser, não quiser responder. Se não quiser falar, você pode mandar aqui no chat. Essa expressão aí, Érica, é uma equação ou não? Hein, Érica? O que você acha? Essa expressão aqui, ó, ela é uma sentença aberta? É, né? Porque depende do valor de x. Ela não pode ser determinada como verdadeira ou é falsa. Ela vai ser verdadeira ou falsa dependendo do valor do x. Mas ela expressa uma relação de igualdade? Não, Érica, porque aqui é uma desigualdade, ó. Desigualdade. Para expressar uma relação de igualdade, Érica, eu tenho que ter o sinal de igual, certo? Se eu tiver um sinal diferente do de igual, por exemplo, aqui do diferente, então não vai expressar uma desigualdade, uma igualdade. Vai expressar uma desigualdade. Deu para entender, Érica? Outro exemplo, Érica, ó. 4 mais 7 é igual a 12. É uma equação, Érica? Aí eu vou trocar de celular, aí eu respondo as perguntas, e na hora não Isso tá aqui é uma equação? Me diga aí. É uma equação ou não é? Essa aqui, ó. 4 mais o 7 é igual a 12. Isso aqui é uma equação? O que você acha? É uma equação ou não é isso aí? O que você acha? É não, né, Érica? Por que não é uma equação? Porque, Érica, eu não tenho aqui, ó, a letra aqui, Érica. Para ser equação, vou ter que ter um valor desconhecido aqui, ó. Porque se você tem só 4 mais 7 é igual a 12, isso aqui não é uma sentença aberta, é uma sentença fechada. Ela pode ser verdadeira ou falsa. 4 mais 7 é 12? Não, né? 7, 8, 9, 10, 11. 4 mais 7 é 11. 11 igual a 12. Isso aqui é o que é falso. Você pode determinar se ela é verdadeira ou é falsa. Então, isso aqui não é uma sentença matemática. Tá certo? Não é uma sentença matemática. De jeito nenhum. Certo? Aliás, não é uma equação. Ela é uma sentença matemática fechada. Mas não é uma equação. Vamos lá, Érico.
Aí você tem essas matemáticas abertas que expressam uma relação de igualdade, são chamadas de equações, certo? Essas matemáticas abertas são chamadas também de equações. A letra encontrada em uma equação é denominada incógnita ou variável, viu, Érica? Então, quando tu tem assim, Érica, ó, quando tu tem assim, ó, 4x mais 1 igual a 3, isso aqui, Érica, é uma equação. É uma equação sim, certo? Ela tem aqui, ó, expressa uma relação de igualdade, tem uma letra aqui, ó, que é o x aqui, ó. Vou ver uma letra aqui que é o x. Tá vendo? Ela é uma expressão, é uma sentença matemática aberta, porque ela não pode ser classificada como verdadeira ou falsa. Porque essa sentença aqui, ó, 4x mais 1 igual a 3, ela é verdadeira para um determinado valor de x, mas para os outros valores de x ela é falsa, tá certo? Então depende do valor de x. Então uma equação, quais são os principais elementos presentes em uma equação, Érica? Toda equação vai ter a incógnita ou variável, que é chamada, que é o valor desconhecido, e toda equação vai ter uma relação, um sinal de igual. Então, Érica, o que é que toda equação tem? Um número desconhecido e uma igualdade, certo? Toda equação, ela tem um número desconhecido e um valor desconhecido, que é chamado também de incógnita, aqui, ó, incógnita ou variável, e ela sempre vai, o que? Ela vai estabelecer uma relação de igualdade. Você sempre vai encontrar um sinal de igual. Se não tiver o sinal de igual, não é equação. Ter o sinal de igual é o primeiro passo. Ter o sinal de igual pode ser equação. Se tiver o sinal de igual e também tiver um valor desconhecido ali na expressão, então ela é uma equação. Entendeu, Érica? O conceito de equação? Deu para entender, Érica? Ou não? Hein, Érica? Deu para entender o conceito de equação? Por exemplo, Érica, ó. Essa expressão aqui, Érica, ó. 3x menos 5 igual a 12. Ela é uma equação? Ou não é? Escreva aí no chat para saber se você... Essa expressão aí que eu coloquei aí, ó. 3x menos o 5 igual a 12. É uma equação? Ou não é? Quais são os elementos de uma equação? Toda equação vai ter um valor desconhecido, que é o x nesse caso aqui, e uma igualdade. Toda equação tem um valor desconhecido e uma igualdade. Se não tiver o valor desconhecido, não é equação. Se não tiver igualdade, não é equação. Tem que ter os dois. Então, 3x menos 5 igual a 12 é uma equação. Certo, Érica? É uma equação. 3x menos 5 igual a 12 é uma equação. Com certeza. Por quê? Porque tem aqui, ó, expressa uma relação de igualdade e tem esse x aqui, ó, que é um valor desconhecido. Esse x aqui, Érica, ele não vai permitir que você determine que essa expressão aí é verdadeira ou falsa. Não tem como você determinar. Ela é verdadeira para alguns casos e falsa para outros casos. Entendeu? Então, essa expressão aí, ó, 3x menos 5 igual a 12, ela é uma equação, sim. Certo? Coloquei aqui, ó. É uma equação e a gente diz assim que é uma equação na incógnita x. A incógnita é esse valor aqui, x, aqui é um valor desconhecido. Uma incógnita é um número desconhecido, Érica. Certo? Uma incógnita é um valor desconhecido. Então, você tem aqui uma equação na incógnita x. É uma equação porque tem um sinal de igual e tem um valor desconhecido, que é a chamada incógnita. A incógnita, Érica, é um valor desconhecido, tá certo? Incógnita é um valor desconhecido. Então, toda equação vai ter uma incógnita e um valor desconhecido, um valor desconhecido em igualdade. Esse número aqui, Érica, ó, r elevado ao quadrado mais 1 é igual a r mais 13. Isso aqui é uma equação, Érica? Ou não é? Escreva aí no chat. Esse r ao quadrado mais 1 igual a r mais 13. É uma equação? É ou não é? Responda aí. Manda aí o recado no chat para ver se você... para ver se é ou não é. Essa expressão aqui, Érica, ó.
Essa aqui que eu tô colocando em amarelo aqui, ó. É uma equação ou não é? O que é que você acha? É uma equação? Escreva aí no chat, Érica. É uma equação ou não é uma equação? Isso é verdadeiro ou é falso? O que é que você acha? É uma equação ou não é uma equação? O que é que você acha? É uma equação, né, Érica? Por que é uma equação? Porque eu tenho um sinal de igual e eu tenho um valor desconhecido. Qual o valor desconhecido aqui, Érica? O R. R é um número desconhecido. Esse R aí, Érica, é o que vai. Ele não permite que você determine se essa expressão aí ela é verdadeira ou é falsa. Tá certo? Ele não vai permitir determinar ao certo se essa expressão matemática aí, Érica, ela é verdadeira ou é falsa. Não tem como saber que ela é verdadeira ou é falsa, certo? Não tem como saber. Por aí não tem como saber, não. Ela pode ser verdadeira, né? Ou falsa, dependendo, só que depende dos valores que o R aí vão assumir, depende dos valores que você vai atribuir aqui a R. Ela pode ser verdadeira ou pode ser falsa. Pode ser uma, não pode ser verdadeira nem falsa. Vai depender dos valores que o R vai assumir. Se você atribuir para alguns valores que você atribui a R, ela vai ser verdadeira. Para outros, ela vai ser falsa. Então, é uma equação na incógnita R. O que é incógnita? É o valor desconhecido. A incógnita, Érica, é o valor desconhecido, tá certo? A incógnita aí, ó, é o valor desconhecido, tá certo? Bem tranquilo mesmo. Então, vamos lá. Isso aqui é uma equação na incógnita R. O que é incógnita? É um valor desconhecido. Sempre que eu falar incógnita, eu estou falando em valor desconhecido. Não sei se você já ouviu essa frase, né? Eu digo assim, aquela moça é uma incógnita. Ou seja, a gente não sabe muita coisa sobre ela, né? Né? Eu digo assim, Érica é uma incógnita. Eu estou dizendo que você, né? Que eu não lhe compreendo. Você pode, né? Você tem muitos segredos. Eu estou dizendo que é uma incógnita. Eu não sei o que é que você está pensando. Então, você é uma incógnita. Certo? Então, as incógnitas são valores desconhecidos. Tá certo? São valores desconhecidos. E assim vai. Então, tá aqui. Ó. X menos 1 igual a 10. Aí tem aqui, ó. X menos 1 igual a 10. Isso aqui é uma equação, Érica? É sim, ó. Por quê? Porque tem uma igualdade e tem aqui uma incógnita, que são o x e o y, tá certo? Eu tenho aqui uma equação. Também é uma equação. Para ser equação, eu preciso ter uma igualdade e eu preciso ter ali as incógnitas, os valores desconhecidos, tá certo? Acabou isso aí, é uma equação. É uma equação, e nesse caso aqui eu tenho duas incógnitas, a incógnita x e a incógnita y. Nesse caso aqui é uma equação e eu tenho dois valores desconhecidos, que é o x e o y, tá certo? Eu tenho incógnita e eu tenho aqui dois valores que são desconhecidos, o valor do x e o valor do y, tá certo? Então, eu tenho aqui o valor do x e o valor do y. Entendeu, Érica? Então, Érica, então aqui é uma equação também, certo? Tá aqui uma equação. Esse aqui, ó, 4x igual a 12, é equação também, porque tem igualdade e tem um valor desconhecido. Para essa equação, eu tenho que ter uma relação de igualdade e eu tenho que ter um valor desconhecido. A sentença tem que ser o quê? Aberta. Ela não pode ser falseada. Aqui eu não sei nem se ela é verdadeira ou se ela é falsa. Ela é verdadeira? Não sei. Ela é falsa? Também não sei. Depende do valor de x. Então, as equações são sentenças abertas, né? E que expressam uma relação de igualdade. Uma equação é uma sentença aberta, ou seja, não pode ser verdadeira nem falsa, não tem como saber, porque vai depender do valor que o x vai assumir, depende do valor que a incógnita vai assumir e acabou. Então,
x aqui, ó. Então, eu tenho aqui um outro exemplo de equação com incógnita x. Para aqui, ó. X mais 3 igual a 2x menos 7. É equação? Sim. Por quê? Porque é uma sentença aberta, né? Porque ela não pode ser classificada como verdadeira nem falsa, vai depender do valor de x, e ela expressa uma relação de igualdade. Então, se tem um sinal de igual, tem uma letra, um valor desconhecido, com certeza, Érica, é uma equação. Então, para você identificar uma equação, é só você identificar a igualdade, teve igualdade e teve um valor desconhecido, é uma equação. Tá certo? É só isso. Então, é uma equação com um incógnita aqui, ó. X. Observe a equação agora, aqui, ó. 3x menos 5 igual a 29. Isso aqui é uma equação, tá vendo, Érica? Por que é uma equação? Porque você tem, é uma sentença aberta, né? Ela não pode ser verdadeira nem falsa, depende do valor de x. E ela expressa uma relação de igualdade. Teve igualdade, teve um valor desconhecido, é uma equação. Então, toda equação tem isso. Toda equação, você vai, em toda uma equação, Érica, era como se fosse uma balança. Eu gosto de comparar uma equação com uma balança, daquelas balanças de prato. Não sei se isso aí na tua casa ainda tem. Tua casa tem essas balanças, né? Que a gente usava para pesar as coisas, né? É uma balança, tá certo? É uma balança de pratos aqui, certo? Você tem um equilíbrio. O igual ali é como se fosse uma gangorra, né? Você já brincou de gangorra, não sei, né? Você tem um outro menino, você coloca um morão aqui, coloca uma tábua, né? E os alunos ficam brincando, né? Aquilo ali expressa muito bem o que seria uma equação, né? Você tem aqui, antes da igualdade, eu tenho aqui o chamado primeiro membro. Depois da igualdade, você tem o chamado segundo membro, tá certo? Então, tem aqui, ó. Observe a equação aqui, ó. Isso aqui é uma equação, porque tem igualdade e tem um valor desconhecido, é uma sentença matemática aberta. Não é possível determinar que ela é verdadeira ou ela é falsa, certo? Deixa eu responder aqui, Erika. Certo, Erika? Então, observa aqui, Erika, essa equação aí. Ó. Temos aqui uma equação, né? Tem uma igualdade e tem aqui o x aqui. Tá certo? Então, vamos lá. 3x mais 5. Esse valor aqui, Erika, ó, que está antes da igualdade, que é o 3x mais 5 aqui, Erika, a gente vai chamar de primeiro membro da equação. O primeiro membro da equação, Erika, é o que vem antes da igualdade. Você imagina duas crianças brincando em uma gangorra, né? De um lado e do outro. Antes do eixo aqui, Erika, da igualdade, você vai ter o primeiro membro. Depois da igualdade, você vai ter o segundo membro. Isso aqui é uma equação. Toda equação, ela tem um primeiro membro e tem um segundo membro. O primeiro membro, ele fica antes da igualdade e o segundo membro fica depois da igualdade. Então, Érica, esse 3x aqui, ó, menos o 5 aqui, ó, ele é o primeiro membro da equação, certo? Depois da igualdade, Érica, ó, você tem igual agora, você vai ter o 29. Esse 29 aqui, Érica, ele vai fazer parte do segundo membro da equação. Então, antes da igualdade, você tem o primeiro membro. Depois da igualdade, você tem o segundo membro. Então, aí, no meio você vai ter a igualdade. Antes da igualdade, você vai ter o primeiro membro da equação. Depois da igualdade, você vai ter o segundo membro da equação. Deu para entender? Primeiro membro antes da igualdade. Segundo membro após a igualdade. Então, antes da igualdade, eu tenho o primeiro membro da equação. Depois da igualdade, eu tenho o segundo membro da equação. É exatamente isso aqui, ó. Denomina-se o segundo membro da equação. Esse valor aqui é que vai depois da igualdade. Então, antes da igualdade, eu tenho o primeiro membro. Depois da igualdade, eu tenho o segundo membro. Certo? Aí temos aqui. Vamos definir agora, Érica, o que é uma equação do primeiro grau. Certo? Já definimos, já entendemos o que é uma equação. Agora, o que é uma equação do primeiro grau? Né? O que é equação do primeiro grau? As equações a gente já sabe o que é. Mas quando é que a equação é do primeiro grau? Vamos ver aqui. Ó. As equações desse tipo aqui, Érico, ó, ax mais b igual a zero. Se tiver essa estrutura aí, ó, a que multiplica x mais b igual a zero. Certo? Toda equação que tem desse tipo aqui, Érico, ó, que você pode colocar nessa forma aqui, ó, ela é chamada de equação do primeiro grau. Certo? Toda equação que pode ser colocada nessa forma aí, certo? Ela é chamada de equação do primeiro grau.
certo? Então, toda equação que você pode colocar nessa forma aqui, ó, é chamada de equação do primeiro grau, certo? As equações do primeiro grau, elas têm essa característica, ó. Você tem um número multiplicado por uma letra, mais um número igual a zero. Então, toda expressão, Érica, ó, que pode ser escrita nessa forma aqui, ó, ela é chamada de equação do primeiro grau. Primeiro grau, Érica, porque o expoente do x é 1, certo? O expoente aqui do x é 1. Você lembra lá quando a gente trabalhou com a potenciação, né? 2 elevado a 1 é igual a 2. O expoente aqui, ó, é 1. A base é 2. Certo? A equação é do primeiro grau porque o expoente também é 1. Certo? Ela tem toda expressão desse tipo aqui, ó. Ax mais b igual a 0, todas que podem ser escritas dessa forma aqui, ó. Porque são as equivalentes. Tem a equação que não está assim dessa forma, mas você pode escrever ela dessa forma aí. Certo? Sendo A e B números racionais, A pode ser positivo, pode ser negativo, pode ser zero, pode ser uma fração, certo? A números racionais são chamadas de equações do primeiro grau na incógnita x. É porque aqui o valor desconhecido é o x, né? Se fosse assim, né? AZ, se fosse assim, ó, AY mais B igual a zero, aí seria uma equação do primeiro grau na incógnita y. A incógnita pode ser qualquer número, cara. Esse número aqui ó, pode ser x, pode ser y, pode ser z, certo? Esse A aqui ó, é um número mesmo conhecido, que é o coeficiente que a gente chama. É um número conhecido. O y aqui é um número desconhecido, certo? Esse primeiro aqui é um número conhecido. Esse número aqui, esse segundo é um número desconhecido. Então as equações do primeiro grau, Érica, ela tem essa cara aqui, ó. Ax mais b igual a zero. Toda equação do primeiro grau ela pode ser escrita dessa forma aqui. Tá certo? Toda equação do primeiro grau ela pode ser escrita dessa forma aí. Temos aqui, ó, exemplos aqui, Érica, ó. 2x menos 8 igual a zero. Isso aqui é uma equação do primeiro grau. Ax mais b igual a zero. 2x aqui, ó, mais, nesse caso aqui, ó, menos 8 é igual a zero, tá vendo? Pode ser escrito dessa forma, ax mais b, tá vendo? Ó? O a, nesse caso aqui, ó, é igual a 2, e o b é quanto? É menos 8, tá vendo? E nesse caso lá, ficou zero, tá vendo? Ó? Ax mais b é igual a zero, todos você, o ax mais b, aqui ó, é a mesma coisa que 2x mais o menos 8, tá vendo, Érico? Igual a zero. Você pode escrever assim, ó. Quando você soma um número com o seu oposto, vai ser igual a menos, né? 2x, ó, menos 8. É a mesma coisa. Né? Você sabe lá do sétimo ano, né, que esse mais menos 8 é a mesma coisa que menos 8. Você faz assim, mais com menos dá menos. Tá certo? Então, toda expressão que pode ser escrita dessa forma aqui, ó, ela é uma equação do primeiro grau. Essa aqui porque pode ser escrita assim naquela forma lá. Que seria 2x mais o menos 8. É o que aconteceu aqui. Ó. É uma equação do primeiro grau na incógnita x. Com certeza. 8x, outro exemplo aqui. Ó. 8y igual a 32. Não, professor, mas isso aqui é uma equação do primeiro grau? É sim. É uma equação do primeiro grau na incógnita y. Isso aqui é uma equação do primeiro grau. Né, ó. Ela pode ser escrita naquela forma ali. Ó. Você pode fazer assim, ó. Você pode subtrair esse 32 dos dois lados aqui. Você pode fazer assim, ó. 8y menos o 32 igual a 32 menos o 32. Você pode, se você fizer isso, é o que acontece na balança, né? Se você tem uma balança que está equilibrada aqui, tem aqui 4 kg aqui e 4 kg do outro lado. Né? Se você tirou 2 kg de um lado e 2 kg do outro, ela continua balanceada. Se você tirar a mesma quantidade dos dois lados da balança, ela sempre vai ficar em equilíbrio. Se você tirou 2 aqui e não tirou lá, ela vai desequilibrar, né? Mas se você tirar o mesmo número dos dois lados aqui da igualdade, Érica, você não vai alterar. Aí fica assim, ó. 8y menos 32 igual a quanto? Ó? Nesse caso aqui, ó, a zero. Aí ficaria 8y menos 32 igual a zero. Agora sim, tá na fórmula, tá? Ó. 8y mais menos 32. O A é igual a 8 e o B é igual a quanto, tá? 32. Tá certo?
Então, é uma equação do primeiro grau. Essa daqui, Érico, ó, 8y igual a 32, também é uma equação do primeiro grau, na incógnita y. Ela pode ser escrita dessa forma aqui, Érico. Ó. É só você pegar o 32, passar para o outro lado, aí fica negativo, tá certo? Você pega o 32, passa para o primeiro membro e troca o sinal. Aí fica 8y menos, aí fica assim, ó. 8y menos o 32 igual a zero. Era como se você somasse, subtraísse 32 dos dois lados. Quando você tira 32 aqui, 32 fica quanto? Zero. Aí fica assim, certo? Aqui seria a mesma coisa que 8y mais menos 32 igual a zero. Nesse caso aqui, ó, o A lá seria 8 e o B seria menos 32. Então, essa expressão aqui é uma equação do primeiro grau na incógnita y. Outro exemplo aqui, ó, é uma equação do primeiro grau também, Érica. Nesse caso aqui, ó, na incógnita n. Ela aqui, ó, ela não está nessa fórmula ali, Érica, ó, mas ela pode ser muito bem escrita naquela fórmula ali, certo? Você pode escrever essa aqui naquela fórmula lá. Você pode fazer o seguinte, Érica, ó, você pode fazer o seguinte aqui, ó. Ele não está dividindo por 5 aqui, ó, você pode fazer o seguinte, ó. Você pode multiplicar tudo por 5. Se você multiplicar todos os termos aqui, Érica, por 5, você não vai alterar. Certo? Aí ficaria assim, ó. Se você quiser colocar essa equação aqui na forma naquela forma aqui, na forma ax mais b, é só você fazer o quê? Multiplica tudo por 5. Ficaria assim, 5 que multiplica 2n sobre 5 menos 5 vezes 1. Estou multiplicando todos os termos aqui, Érica, por 5. Igual a quanto? A 13 vezes 5. Quando tu faz isso aqui, Érica, tu não altera. Tu multiplicou os dois lados pelo mesmo número. Então, tu não vai alterar nada. Aí, tu pode cortar esse 5 aqui com esse 5 aqui, ó. Aí ficou o quê? 2n menos 5 vezes 1 dá 5. E 13 vezes 5 dá quanto? Ó, 5 vezes 3 dá 15, vai 1. 5 vezes 1 é 5, com 1, 6. Ó. Pronto, chegamos na equação. 2n menos 5 igual a 65. Aí, você passa o 65 para o primeiro membro. Aí, fica 2n menos quanto? Ó? 65. Aí ele passa negativo, aí fica 65 mais 5, que vai dar 70. Agora sim, 2n menos 70 igual a zero. Certo? Mas depois a gente vai aprender a fazer isso, viu, Érica? Mas essa é uma equação do primeiro grau também da incógnita n. Assim vai. Aí tem aqui, ó. Letra essa. Em uma equação, o expoente da incógnita indica o seu grau, Érica. Ó. O que é o grau de uma equação? Vai ser o expoente lá da equação. É assim, por exemplo, assim, Érica, ó. 2x elevado a 1 mais 2 da incógnita é 1. Mas se fosse assim, Érico, ó, 2x ao quadrado menos 4 igual a 0, aqui já seria uma equação do segundo grau, porque o expoente é 2. Mas se fosse assim, ó, 4x ao cubo menos 4 igual a 0, o expoente aqui, ó, da incógnita é quanto? É 3. Então, ela é uma equação do terceiro grau. E assim por diante. Então, Érico, ó, o expoente da incógnita, Érica, ele vai determinar o grau da equação. Certo? O expoente aqui vai determinar o grau. Certo? Se for do primeiro grau, o expoente é 1. Se for do segundo grau, o expoente é 2. Se for do terceiro grau, o expoente é 3. Se for do quarto grau, o expoente é 4. E assim sucessivamente. Deu para entender? O grau é o expoente lá da incógnita, do valor desconhecido. Então, aqui, ó. 3x menos 5 igual a 12 é uma equação do primeiro grau, Érica, porque o expoente aqui, Érica, ó, do x é 1. E você sabe que x, Érica, é a mesma coisa que x elevado a 1. O expoente aqui é 1. Então, a equação é do primeiro grau. Certo? Outro exemplo aqui, ó. Assim, ó, x é igual a x elevado a 1. Mesma coisa, né, Érica? Não precisa colocar. É uma equação do primeiro grau aqui, ó. 3x menos 5 igual a 12. Porque o expoente aqui, ó, é 1. 4x ao quadrado igual a 2, Érica. Ó, o expoente do x aqui, ó, Érica, é 2. Então, essa aqui, Érica, é uma equação do segundo grau. Equação do primeiro grau, na equação do primeiro grau, o expoente da incógnita do valor desconhecido é 1. Na equação do segundo grau, o expoente é igual a 2. Na equação do terceiro grau, o expoente é 3. Na equação do quarto grau, o expoente é 4. Na equação do quinto grau, o expoente é 5. E assim sucessivamente, certo? Sempre assim.
Então, essa aqui é uma equação do segundo grau, porque o expoente aqui é 2. R ao quadrado mais 1 igual a R mais 3, Érico, ó. Eu tenho aqui, Érico, ó, o R ao quadrado aqui e o R ao quadrado aqui. Você vai considerar sempre o expoente, o maior expoente, certo? O maior expoente é que vai determinar o maior grau, o grau da equação. Nesse caso aqui, ó, eu tenho um R elevado ao quadrado e um R elevado a 1 aqui. Então, você vai considerar o maior expoente. O maior expoente é que vai determinar o grau da equação. Nesse caso aqui, ó, essa equação aqui, ó, R ao quadrado mais 1 igual a R mais 13, é uma equação do segundo grau. Certo? É uma equação do segundo grau, com certeza. Tá certo? Aqui, ó, é uma equação do segundo grau. Nesse caso, considera-se o maior expoente da incógnita. Tá vendo, Érica? Ó, qual é a incógnita aqui? Qual é o valor desconhecido? É o R, tá vendo? Então, você vai ter que considerar o maior expoente, certo? Nesse caso aqui, o maior expoente é o 2. Ó. Eu tenho outro expoente aqui, que é o 1. Não é a equação do primeiro grau, porque você vai ter que considerar o maior expoente, é que vai determinar o grau da equação. Se o maior expoente for um 2 da incógnita, então a equação é do segundo grau, tá certo? Nesse caso aqui é uma equação do segundo grau. Vamos aqui. Geralmente, em uma equação, procura-se o valor da incógnita que transforma em uma sentença fechada verdadeira. Então, geralmente, em uma equação, procura-se o valor da incógnita que a transforma em uma sentença fechada verdadeira. Viu, Érica? Então, quando tu tem uma equação, Érica, por exemplo, 2x mais 1 igual a 5, em uma equação, Érica, a gente sempre vai encontrar o valor de x aqui, ó, Érica, ó, o valor que o x deve assumir para que essa sentença aqui, Érica, seja verdadeira. Certo, Érica? Sempre que você tiver uma equação, certo? Você sempre vai procurar o valor do que o x deve assumir para que a sentença seja verdadeira. A sentença, ela é aberta, ela pode ser verdadeira ou falsa, uma das duas. Então, o valor que torna a sentença verdadeira, Érica, a gente vai chamar de raiz. Então, o valor de x aqui, Érica, que vai tornar essa equação aqui, ó, verdadeira, uma sentença verdadeira, o valor ele vai ser chamado de raiz. O que é a raiz de uma equação, professor? É o valor que torna a equação uma sentença matemática verdadeira, tá certo? Nesse caso aqui, qual o valor que eu devo colocar aqui no lugar do x, Érica? 2x mais 1 igual a 5. Qual o valor que eu devo colocar no valor de x para que a sentença seja verdadeira? Nesse caso aqui é 2, né? 2 vezes 2 dá 4. E 4 mais 1 dá 5. Não é verdade? Aqui, ó. 4. 4 mais 1, 5. 5 igual a 5. Não é verdade? Acabou. Então, se o x for igual a 2 aqui, Érica, essa sentença aqui será verdadeira. E esse 2 aqui, Érica, ele é chamado de raiz da equação. Certo? Então, geralmente, em uma equação, a gente procura o valor da incógnita, ou seja, o valor do valor, qual o valor da incógnita, que é aquele número desconhecido, que torna aquela sentença, Érica, uma sentença fechada, verdadeira, certo? Se você encontrar um número que torna aquela sentença fechada, né? Se eu digo assim, ó, diga assim, ó, para x igual a 2, 2x mais 1 é igual a 5. Isso aqui, Érica, é uma sentença matemática fechada e verdadeira. Porque se x for igual a 2, ó, isso aqui é verdadeiro. 2 vezes 2 dá 4, 4 mais 1 dá 5. Então, esse 2 aqui, Érica, ele é chamado de raiz. Ele é chamado de raiz da equação. A raiz da equação é aquele valor que vai tornar a sentença matemática verdadeira, fechada e verdadeira, certo? Os demais valores não você pode, esse x aqui, Eric, ele pode assumir qualquer valor. Mas o valor que torna essa sentença verdadeira, ele vai ser chamado a partir de agora de raiz. Então, se eu perguntar assim, Eric, ó, determine a raiz da equação, aí você vai procurar o valor que torna a sentença matemática, a equação, uma sentença verdadeira. Ela é fechada. Ela é aberta. Então, eu vou tornar ela fechada. Eu vou fechar ela quando eu encontrar um valor de x que torne ela verdadeira. Então, é assim, que para todo x igual a 2, 2x mais 1 é igual a 5, isso aqui é uma verdade. Ela é uma sentença fechada. Se você disser, né? Se você, a gente chama de
esse x aqui, né? Ele vai tornar a equação verdadeira, certo? São os indicadores, né? Existenciais. Então, para todo x igual a 2, essa afirmação aqui, ela é verdadeira. É um quantificador, que a gente chama, quantificador universal. Para todo x igual a 2, essa expressão aqui é verdadeira. Com certeza, né? Se x for diferente de 2, ela será falsa. Diga assim, se x for igual a diferente de 2, 2x mais 1 é igual a 5. Isso aqui é verdadeiro ou é falso? É falso. Eu posso tornar ela verdadeira ou falsa, tá certo? Então, a raiz da equação, Érica, é exatamente aquele valor que torna que fecha a sentença, que torna possível você determinar que ela é verdadeira ou é falsa, tá certo? É o que acontece aqui, Érica, ó. Na equação aqui, Érica, ó, 6x igual a 30, qual é o valor do x? É fácil, né, ó? Qual o número que eu multiplico por 6 para chegar em 30? É o 5, né, ó? 6 vezes 5 é 30. Então, esse 5 aqui, Érica, a gente vai chamar ele de raiz. Esse 5 aqui, Érica, ele torna essa sentença aqui, ó, fechada. Ele torna possível você determinar que ela é verdadeira ou é falsa. Nesse caso aqui, quando x é igual a 5, Érica, ela é verdadeira. E quando x for diferente de 5, ela será falsa. Tá certo? Então, esse x aí, ó, ele vai tornar essa equação aí verdadeira ou falsa, certo? Quando x for igual a 5, a sentença é verdadeira. Se x for diferente de 5, a sentença ela é falsa. Se fechou a sentença. Então, observa aqui, ó. 6x menos 5 é do primeiro grau. Com certeza, né? É do primeiro grau, porque você tem uma igualdade, você tem um x aqui, o expoente aqui que é igual a 1, né? É do primeiro grau, certo? Resolvendo mentalmente, Érico, fica fácil, ó. O número 5 é que vai tornar ela verdadeira, né? Porque 6 vezes 5 é quanto? 30. 6 multiplicado por 5 é 30. Então, o x aqui, ó, é igual a 5. Se x for igual a 5, então essa sentença aí, ela será verdadeira. Se x for diferente de 5, essa sentença aí será falsa. Então, o número 5 é o número que torna a sentença verdadeira. Temos aqui, ó. Logo, x é igual a 5. Ou seja, 5, Érica, é a chamada solução ou raiz da equação 6x igual a 30. Então, o 5 aqui, Érica, a gente vai chamar de solução ou raiz. Então, se eu perguntar qual a raiz da equação ou qual a solução da equação, eu estou encontrando um número que tornou a sentença matemática verdadeira ou falsa. Nesse caso aqui, verdadeira, certo? Se ele tornasse o número que torna a sentença matemática aberta uma sentença verdadeira, é o que a gente chama de raiz. A raiz é o valor que torna a sentença verdadeira. Tá certo? Bem tranquilo. Isso significa que, substituindo o x por 5, a equação aqui, ó, 6x igual a 30, temos uma sentença fechada, Érico, ó, fechada, verdadeira. Então, se x for igual a 5, a sentença vai ser fechada. Porque ela pode ser, sim, classificada como verdadeira ou falsa. Se x for diferente de 5, ela será falsa. Se x for igual a 5, ela será verdadeira. Então, 5 é a raiz dessa equação. Ou a solução dessa equação. Observação aqui, Érico. Ó. A equação do primeiro grau tem uma raiz. Certo, Érico? Sempre. Toda equação do primeiro grau tem uma única raiz. Ó, 2x mais 1 igual a 3. A solução sempre vai ser 1. Em toda equação do primeiro grau, você vai ter uma única solução, se for do primeiro grau. Se for do segundo grau, tem 2 soluções. Se for do terceiro grau, 3 soluções. Se for do quarto grau, 4 soluções. Se for do quinto grau, 5 soluções. Então, o grau da equação, Érica, ele vai determinar a quantidade de raízes. Então, se a equação for do primeiro grau, eu vou ter uma única raiz. Certo? Se a equação for do primeiro grau, terá uma única raiz. Se a equação for do segundo grau, ela já vai ter 2 raízes. Se a equação for do terceiro grau, ela já vai ter 3 raízes. E assim sucessivamente, certo? Até aqui, nota aqui. Equações do primeiro grau, equações do grau superior a 1 serão estudadas
subsequentemente. Depois, Érico, a gente vai estudar as equações do segundo grau, certo? Terceiro grau, assim por diante. Agora a gente vai estudar as equações do primeiro grau, certo? Aprendemos o que é uma equação e começamos a estudar e estamos agora estudando as equações do primeiro grau, tá certo? Do primeiro grau. Terminando as equações do primeiro grau, aí a gente vai começar a estudar outras equações de graus superiores ao primeiro grau, certo? Que são as equações do segundo grau, do terceiro grau e assim sucessivamente. Andando aqui, era, ó. 3x mais 4 igual a 25. Como é que a gente resolve mentalmente, Eric? A gente vai pensando no número. Por exemplo, se x for igual, por exemplo, a 5, 3 vezes 5 dá 15. 15 com 4 não dá 25 não, né? Se x for igual a 5, por exemplo, 3 vezes 5 dá 15. 15 com 4 dá 20. Não dá 25. X for igual, por exemplo, a 6. 3 vezes 6 dá 18, ó. Aí 19, 20, 21, 22. Não é ainda. Se for 7, ó, 3 vezes 7 dá 21. Ah, vai dar certo, ó. 3 que multiplica 7, mais o 4 igual a 25, ó. Eu fiz mentalmente, Érico, ó. 3 vezes 7 dá 21. 21 mais 4 dá 25. Eu fiz mentalmente, tá vendo? Eu fui pensando. Se x for igual a 1, será que dá certo? Se x for igual a 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Eu fui testando, Érico, ó. Se for igual, não dá. 3 vezes 1 dá 3, com 4 não dá 7, não dá 25. Se for 2, 3 vezes 1 dá 6, com 4 dá 10. Se x for igual a 3, 3 vezes 6 dá 9, com 4 dá 13, não dá. Se x for igual a 5, 3 vezes 5 dá 15, com 4 dá 19, não dá. Se for 6, 3 vezes 6 18, com 4 dá quanto? 18, 19, 20, 21, 22, não dá. E se for 7, 3 vezes 7, 21, com 4, 25, e já chegamos na solução. Só por tentativa. Tá vendo? Só observando. Mentalmente mesmo, sem pensar fazer conta. Então temos que x é igual a 7, porque 3 vezes 7 dá 21, com mais 4 dá 25. Fizemos aqui sem precisar de fazer, tem muito trabalho. Mas eu vou ensinar a você, viu, Érica, como calcular como resolver essa equação aí de outra forma, sem ser mentalmente, né? Aqui é só para você entender, né? Que quando x é igual a 7, você tem uma sentença verdadeira, certo? Esse 7 aqui, ó, ele é chamado de raiz dessa equação aqui, porque quando x for igual a 7, aí você vai ter que essa sentença aqui, ela é verdadeira. Ela é uma sentença fechada. Você fechou a sentença, você fechou as porteiras. Para todo x igual a 7, ela é verdadeira. X for diferente de 7, ela é falsa. Essa equação aqui, ó, ela tem uma única raiz, que no caso é o x igual a 7. Ela tem uma única solução. Na equação do primeiro grau, todas as equações do primeiro grau elas possuem uma única solução. Existe um único número que torna a sentença verdadeira. Os demais vão tornar a sentença falsa. Nós vemos aqui, ó. Tá vendo, ó? 3 multiplicado por 7 dá 3 vezes 7 dá 21, com mais 4 dá 25. Acabou a questão. Tá vendo? Dá para fazer menamente. 3 vezes 7 dá 21, mais o 4, que dá 25. Certo? Então, ó, deu para a gente fazer mentalmente. Ó. Logo, ó, x igual a 7 é a solução dessa equação aqui, Érico. Ó. 3x mais 4 igual a 25. Porque ela torna essa sentença aqui, que era aberta, em uma sentença fechada. Ela faz com que a sentença seja verdadeira. Para todo x igual a 7, 3x mais 4 é igual a 25. Isso é verdade. É uma sentença verdadeira quando x for igual a 7. E será uma sentença falsa quando x for diferente de 7. Se x for igual a 7, ela será verdadeira. Se x for diferente de 7, ela será falsa, certo? Quando você encontra a raiz ela vai determinar, né, se aquela sentença é verdadeira ou se aquela sentença é falsa. Podemos observar que 5, Érico, ó, é raiz dessa equação aqui, ó. 6x igual a 30, porque 6 vezes 5 é 30. Que satisfaz, né, Érico? Se você substituir aqui, ó, o x por 5, você vai tornar a sentença verdadeira, né? 6 vezes 5 é 30. Tá vendo? 7 satisfaz a equação 3x mais 4 igual a 25. Logo, ele é a sua raiz. O 7, no caso aqui, não. O 6 aqui, ó, o 5 é a raiz da equação aqui, ó, 6x igual a 30.
Porque ele satisfaz. Porque quando você substituir aqui, ó, o x por 5, você obtém 30. 6 vezes 5 dá 30. E é uma sentença verdadeira quando x é igual a 5. Essa outra aqui, ó, ela é verdadeira quando x é igual a 7. 3 vezes 7 dá 21. 21 mais 4 é 25. Tornou a sentença verdadeira. Então, 7 é uma raiz daquela equação. Ele satisfez aquela equação. Certo? Quando você substituiu, você zerou. Você realmente verificou, né? Que um lado é igual ao outro. Certo? Ela está em equilíbrio. Esse valor aqui é igual a esse. A equação é isso, é equilíbrio. Eu gosto de falar sempre em equação. A equação é equilíbrio. Certo? A equação é equilíbrio. Determinar o valor da equação é determinar o valor de x que equilibra a balança, certo? Então, a raiz é o valor da incógnita que satisfaz a equação, é a raiz. A raiz é exatamente aquele valor que torna a sentença verdadeira, que satisfaz aquela equação. Certo? A incógnita, ao ser substituída por esse valor, gera uma sentença verdadeira, uma sentença fechada, verdadeira. Então, quando você pega a incógnita e você substitui ela por aquele valor, pela raiz, Érica, aí você vai validar a sentença, certo? Você encontrou a raiz, substituiu lá na equação, você fechou ela, você tornou ela fechada, você tornou ela uma sentença verdadeira. Certo? Vamos lá. Acabou aqui, Érica. Então, deixa eu ver se dá tempo de resolver um problema aqui. Temos aqui, Érica, ó, problemas verbais e suas equações. É assim, ó, a soma de dois números consecutivos é 13. Quais são esses números? Ó, a soma de dois números consecutivos é 12. Érica, se você imaginar aqui, Érica, ó, o número x. Qual é o consecutivo de x, Érica? O consecutivo de um número, Érica, é aquele número somado com 1. É o número que vem depois dele. Por exemplo, aqui, ó, 1. Qual é o consecutivo do 1? É o 2. É 1 mais 1. O 2 aqui, qual é o consecutivo do 2? É o 2 mais 1, que é 3. Números consecutivos, Érica, são números que vêm após o outro número, tá certo? Números, no caso aqui, números inteiros, certo? O consecutivo de 3, por exemplo, é 3 mais 1, que é 4. O consecutivo de 4 é 4 mais 1, que é 5. É o vem depois. O consecutivo é que vem após. Certo? É quando você pega o número e soma com a unidade. Soma com 1. O consecutivo do número é aquele número somado com a unidade. Somado mais 1. Certo? Então, Érica, ó, qual o consecutivo? Você tem aqui o número x. Né? Qual o consecutivo de x? Consecutivo. É o número que vem depois dele. Que vai ser o quê? O x mais o 1. Tá vendo ele? X é o número. Você tem aqui um número desconhecido aqui. Um número desconhecido. Você tem aqui um número desconhecido, que eu chamei de x. O consecutivo de x, Érica, é x mais 1. Entendeu a lógica? X. Consecutivo de x é x mais 1. É o número que vem depois dele. É só você determinar o consecutivo de um número, é só você encontrar o número que vem depois dele. Para encontrar o número que vem depois dele, é só você somar a unidade. 1. Soma 1. Então, tem assim, x, vamos colocar aqui, Érica, ó. Número e o seu consecutivo. Consecutivo. Vou colocar uma tabelinha aqui com o número e o seu consecutivo. Por exemplo, aqui, Érica, ó. O número 1. Qual é o consecutivo do 1? É o 2. 1 mais 1. Número 2. Qual é o consecutivo do 2? É o 3. E o número x? Qual é o consecutivo do x? É o x mais 1. Entendeu? Lógico, Érica, ó. Vamos de novo aqui, Érica, ó. Você tem aqui, Érica, ó. O número 1. Qual o consecutivo do 1? É 1 mais 1. É 1 somado com 1, que é quanto? Que é 2. O 2 agora. Qual o consecutivo do 2? É o 2 mais o 1. É sempre somando a unidade. 2 mais 1, que é quanto? Que é 3. Consecutivo do 4, qual é, Érica? É o 4 mais o 1, que é quanto? Que é 5. E o consecutivo de x aqui? Vai ser x mais 1. X vai ser o x somado com a unidade. X mais 1. Dá quanto?
Tá aqui, vamos lá. Ó, e o consecutivo do x, Eric, vai ser quanto? Vai ser o x somado com 1. X mais 1. Tá vendo a lógica, Eric? Ó, o consecutivo do número é o número que vem depois dele, somado com a unidade. Somado com 1. É sempre preciso somar com 1. Certo? Então, vamos lá, Eric. Ó. Qual seria a resposta? A soma de dois números consecutivos, certo? É 13. Certo? A soma de dois números consecutivos é 13. Quais são esses números? Vamos pensar aqui, Eric. Ó. Chamamos o número desconhecido de x. Vou chamar de x o número desconhecido. Você representamos os dois números consecutivos assim, Eric. Ó. X e x mais 1. Ó. O x é o número. O consecutivo do x é o x mais 1. Entendeu a lógica, Eric? X é o número. O consecutivo do x é o número que vem depois dele. O número que está uma unidade à frente dele, que é o x mais 1. Entendeu a lógica? X mais 1. X somado com o seu consecutivo. É x somado com x mais 1. Entendeu? Dois números consecutivos. É um que vem um após o outro. Então, temos o x e o seu consecutivo, que é o x mais 1. Certo? Eles assim, ó, dois números aqui, ó, somados. A soma é uma adição. Ó. Então, eu vou pegar o x e vou somar com o x mais 1. É uma adição. Mais um aqui, ó. Certo? Vamos lá. Ó, ele diz assim, ó, a soma de dois números é 13. Números consecutivos, né? Ó, x somado com o consecutivo de x, que é quanto, Eric? Ó, x mais 1, tá vendo? Ó? Eu tô pegando o x e tô somando com o consecutivo de x, que é o x mais 1. Isso aqui é igual a quanto? A 13. Entendeu a lógica, Eric? Ó, a soma de dois números consecutivos é quanto? 13. Quais são os números consecutivos? O x, e eu somar o x com o consecutivo do x, eu vou obter o número 13. É isso que a questão diz, sério. A soma de dois números consecutivos, aqui é consecutivo aqui, né? Consecutivo. A soma de dois números consecutivos é quanto? 13. Então, tu vai somar x com o consecutivo de x e vai igualar a 13. Entendeu a lógica? A soma de dois números consecutivos é 13. Qual é o valor de x? Agora, vai ficar fácil aqui. O que eu vou fazer aqui? Ó? Vamos eliminar esse parênteses aqui. X mais 1. Posso eliminar o parênteses tranquilo. Igual a quanto? A 13. Agora, Eric, eu vou somar aqui, ó, o x mais o x. É como se eu tivesse aqui uma maçã mais outra maçã. Vai dar quanto? Duas maçãs. Então, um x mais outro x vai dar quanto? 2x, né? Um x mais outro x vai dar quanto? Um x mais outro x vai dar quanto? 2x ou 2 vezes x, né? Uma soma repetida não é um produto? X mais x é a mesma coisa que 2 multiplicado por x? É a mesma coisa. 2 mais 2, né? 2 multiplicado por 2? Mesma coisa. Uma multiplicação é uma soma repetida. Então, ó, 2x mais o 1 igual a quanto? A 13. Então, Érica, qual o número que eu devo colocar aqui, Érica, no lugar do x, para que eu obtenha o 13 aqui, ó? Vamos pensar aqui, ó. Se x for igual a 5, ó, 2 vezes 5 dá 10, com 11. Se for 6, ó, vamos pensar assim, Érica, vamos pensar logo se x for igual a 5, por exemplo. 2 vezes 5 daria 10. 2 que multiplica 5, mais 1, seria igual a quanto? 2 vezes 5 dá 10, 10 mais 1 dá 11. Não é 11, eu não quero que chegue em 11, eu quero que chegue em 13. Se x for igual a 6 agora, Érica, ó, ficaria 2 que multiplica 6 mais 1. 2 vezes 6 dá 12, 12 mais 1 deu 13. Legal. Então, Érica, ó, o x é igual a quanto? A 6. Ó, 2 que multiplica 6 mais 1 igual a 13. 2 vezes 6 dá 12, 2 mais 1 dá 13. Acabou essa questão. Tá vendo, Érica? Não ficou fácil? Eu fui só pensando mesmo, certo? Mas daqui a pouco a gente vai aprender a fazer isso. Pronto, a gente ensinou já aqui, Érica, ó. O que a gente vai fazer aqui, Érica, ó? Numa equação, Érica, ó, se eu adicionar 1 aos dois lados, eu não vou alterar. Se eu retirar um dos dois lados, não vai alterar. Certo, Érica? Se você tem uma igualdade aqui, ó, se você tirar, se você somar uma unidade ao primeiro membro e outra unidade ao segundo membro,
você vai manter o equilíbrio. A balança vai ficar equilibrada. Se você tirar, você tem aqui, por exemplo, aqui 10 quilos de um lado, 10 quilos do outro, ela fica equilibrada. Se você tirou 2 quilos aqui de um dos lados, Érica, ela vai desequilibrar, certo? Ela vai desequilibrar. Mas se você tirar 2 quilos de cada lado, ela vai manter equilibrada, ela vai ficar equilibrada. Então, o que é que eu vou fazer aqui, Érica? Ó, eu vou subtrair aqui, Érica, um dos dois lados. Eu vou tirar um do primeiro membro e um do segundo membro. Porque meu objetivo aqui, Érica, é isolar eu quero isolar o X. Então, eu vou tirar, eliminar esse segundo aqui. Para isso, Érica, eu vou subtrair um dos dois lados. Ó, eu posso aqui o que? Somar menos um aos dois membros, né? Posso somar menos um a um dos membros, né? Subtrair ou somar é a mesma coisa, né? Nesse caso aqui, se eu adicionar aqui o menos um, ele vai cortar com esse um aqui, ó. Então aqui, Érica, ó. Ficou como aqui, Érica, ó. Adicionar menos um aos dois lados, Érica, ó. Eu vou somar aqui, ó. Mais aqui, ó. O menos um, tá vendo? Eu vou adicionar menos um, Érica, aos dois membros. Aí ficou o quê? 13 mais menos um. Vou fazer assim, Érica, ó. Ó, fazer assim, ó. 2x mais o 1. Eu vou, na verdade, vamos subtrair. Vamos subtrair um dos dois lados. Aí ficaria o quê? 13 menos 1. Tá vendo, Érica? Eu tirei 1 quilo de um lado e 1 quilo do outro. Então a balança ficou equilibrada. Tá certo? Então, Érica, quando tu faz isso, Érica, quando tu subtrai um dos dois lados, Érica, tu vai cortar esse 1 aqui com esse 1, porque 1 menos 1 é 0. Aí ficou assim, Érica, ó, 2x igual a quanto? Ó? 13 menos 1 dá quanto? Deu 12. Tá vendo, Érica? Ó? Aí ficou assim, ó. 2x igual a quanto? A 12. O que é que eu vou fazer agora, Érica? Ó, eu vou dividir os dois lados por 2. Ó, Érica, eu vou dividir os dois lados por 2. Se eu dividir o primeiro membro e o segundo membro pelo mesmo número, eu também vou manter a balança equilibrada. Tá certo? A equação vai ficar equilibrada. Então, ó, eu vou dividir os dois lados por 2. Por quê, Érica? Porque eu vou eliminar o 2 aqui. Ó. 2 dividido por 2 dá quanto? 1. Aí fica 1 vezes x. Não precisa colocar, coloca só x mesmo. Então aqui, Érica, fica x, ó. X. E 12 dividido por 2 dá quanto? 6. Pronto, chegamos no resultado. Igual a 6. Tá vendo? Os dois lados, ó. Vendo? Ó. Aí ficou, ó. 13 menos 1, 12. 1 menos 1 deu quanto aqui, Érica? Ó? 0. Tá vendo, Érica? Ó? Eu subtraí aqui, ó. Um dos dois lados. Então eu fiz assim, ó. Menos 1 aqui e menos 1 aqui, ó. 1 menos 1 vai dar quanto? 0. Vai zerar. 13 menos 1 vai dar 12. Aí ficou 2x igual a 12. 2x igual a 12. Agora ficou fácil aqui, ó. Eu vou dividir os dois membros por quanto? Por 2. Para que eu elimine esse 2 aqui, Érica, ó. Porque eu sei que todo número dividido por ele mesmo dá quanto? 1. Então eu divido os dois lados por quanto? Por 2. Dividindo os dois lados por 2, Érica, eu vou obter o seguinte, ó. Dividir 2x por 2 e dividir, ó. Eu dividi o 2x por 2 e dividi o 12 por 2. Quando eu dividi 2x por 2, ficou só o x. 2 dividido por 2 dá 1. É a mesma coisa que 1 vezes x aqui, ó. E 12 dividido por 1 dá quanto? 6. Então fica que x é igual a 6. Tá vendo a lógica, Érica? Em uma equação, Érica, se eu somar dos dois lados, não vai alterar. Se eu subtrair dos dois lados, não vai alterar. Se eu dividir dos dois lados, não vai alterar. Se eu multiplicar dos dois lados, não vai alterar. Certo? O que não pode acontecer é eu tirar 2 kg de um lado e apenas 1 kg do outro. Aí a balança vai ficar desequilibrada. Se eu tirar de um lado, eu vou ter que tirar dos dois lados. É como aquela balança de prato mesmo. O eixo aqui está aqui e você tem a mesma quantidade dos dois lados. Certo? Se eu tiro 2 de um lado, eu vou ter que tirar 2 do outro também. Você tem que tirar de forma proporcional. Tirando de um lado, tem que tirar do outro também. Então, eu cheguei aqui no resultado, Érica. X igual a 6. 6 aqui, Érica, é a raiz da minha equação. É o valor que torna essa expressão aqui válida. Certo? Então, Érica, ó, deu para fazer. Ó. Se eu somar aqui, ó, 6 com o consecutivo do 6, com o 6 mais 1, eu vou obter o 13. Olha aí, o que aconteceu, Érica? Ó. Somando o 6 com o consecutivo do 6, eu vou obter 13. Ó. 6 mais 6 mais 1. Posso adicionar parênteses. Ó.
6 mais 6 dá 12. 12 mais 1 dá 13, ó. Realmente bateu, Érico, ó. Somando 6 com o seu consecutivo, eu vou obter o número 13. Somando dois números consecutivos, eu vou obter o 13. Então, os números devem ser o número 6, certo? A resposta é essa. Deu para entender, Érica? Se eu multiplicar de um lado, eu vou ter que multiplicar do outro também, da equação. Se eu dividir de um lado, eu vou ter que dividir do outro lado também. Essa é a lógica. Certo? Então, aqui, ó, x mais 1 é igual a 6 mais 1, que é 7. Logo, esse número 6 aqui, ó. Logo aqui, ó, os números procurados, na verdade, aqui, ó, são o 6 e o 7, né? Ó? Porque ele colocou aqui, né? 6 somado com 6 mais 1 é igual a 13. Então, eu somei o 6 com o 7, ó, que é o consecutivo do 6. Ó. 6 mais 7, que é igual a quanto? A 13. Então, os números que eu estou procurando, ó, é o 6 e o 7. Somando o 6 com o 7, que é o consecutivo dele, eu vou obter o 13. Então, quais são os números? O 6 e o 7, certo? Então, chegamos na nossa resposta. Certo? Ó, verificação é só você verificar. Substitui o x por 6 e verifica que realmente dá 13. Ó, 6 mais 6 igual a 13. Essa dá tempo para resolver mais não. Tem essa questão aqui, mas eu vou deixar para a próxima aula. Acho que a gente já teve informação demais por essa aula, né? Eu acho que a gente já teve informação demais, não foi, Erika? Por essa aula. Então a gente se vê agora quinta-feira, né? Terça-feira a gente se vê novamente. E quinta-feira a gente continua falando sobre equações. Não se preocupe não, Erika, que eu vou trazer um monte de questões para a gente fazer para você pegar. Eu sei que hoje foi muita informação, mas a gente vai, eu vou trazer outras questões para a gente fazer, conteúdos, porque esse assunto aqui, Erika, é muito importante e ele cai muito em concursos públicos, ele cai muito, e você vai prestar muito quando você for para o ensino médio, certo? No 8º ano você vai prestar muito, no 9º ano, né? Você vai prestar muito, lá no ensino médio você vai prestar muito mais ainda, certo? Então esse conteúdo aqui, Erika, ele é importantíssimo para você, e qualquer coisa, essa aula ela foi gravada, eu posso mandar para você essa aula aqui, para você assistir em casa, na hora que você quiser, tá certo? Essa aula foi gravada, então você pode assistir, voltar, se você quiser. Vou passar para o computador, vou passar no YouTube e mando para você o link para você assistir essa aula na hora que você quiser, tá certo? Então, até quinta-feira então, Erika. Fica com Deus, então. Até terça-feira, né? Terça-feira e quinta-feira que vem. Então, tchau então, Erika. Fica com Deus.